Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, mais uma aula de cibersegurança e segurança da informação, né? E vamos abordar um tema muito importante, tá? Largamente utilizado e que tem sido alvo de muitos ataques cibernéticos, né? Então, por isso, você precisa conhecer alguns aspectos que eu vou passar aqui para que você consiga planejar melhor o desenvolvimento e a proteção. Tá? O tema que a gente vai abordar hoje é a virtualização, tá? Então já se inscreva no canal, deixa o seu sininho ali habilitado, comente, tá? Dê a sua sugestão, tá? E assista esse vídeo até o final para que você conheça, né? Caso você não tenha ainda esse conhecimento, ou para que você revise, caso você já tenha visto, tenha operado esse tipo de solução. Então vamos revisar rapidamente o que iremos abordar neste vídeo. Conceito de virtualização. Segundo lugar aqui, a arquitetura de virtualização, casos de uso e aspectos de segurança da informação, de cibersegurança, tá? Então, iniciando aqui, olha como está a nossa topologia, né? Já está até ficando congestionado isso aqui, né? Eu vou trazer uma outra abordagem de desenho na próxima aula, né? Eu vou trocar ali, por exemplo, esse desenho de switch por um símbolo que represente um switch. Eu vou deixar ele mais legível, tá? É sempre importante que você tenha um desenho da sua infraestrutura, desenho da sua topologia, tá? Mas ele precisa ser legível. E aqui já está começando a fugir do controle, né? Se eu adicionar mais serviços, mais máquinas aqui, vai ficar bem complicado. Mas, né, a gente adicionou ali, né, um HSM na última aula, porque a gente falou de criptografia e a gente vai deixar o HSM para fazer essa gestão de criptografia, né? Mas temos um caso aqui, né? Um problema, né? Porque se eu tiver aqui vários sistemas, né? O sistema de RH, sistema ERP, sistema de RH, o sistema de cadastro de canais e bancos de dados, né? Esse backup também, né? Se eu for ter cada sistema operacional em um hardware físico, eu vou ter ali algumas implicações dentro da minha infraestrutura, né? Implicações de espaço, de gerenciamento, tá? A gente vai ver um pouco melhor isso agora. Então a gente vai usar a virtualização, tá? A gente vai virtualizar hardwares, a gente vai virtualizar appliances físicos, tá? Então o que é a virtualização? Virtualização é uma tecnologia, tá? Que ela vai usar representações virtuais, tá? De diversos tipos de hardware. Não precisa ser somente servidores, tá? Pode ser armazenamento, pode ser de rede e outras máquinas físicas também, tá? Então ele vai imitar as funções de um hardware físico, tá? De maneira que fique transparente ali para o sistema operacional que você está instalando, tá? E aí você vai ver, né, a virtualização sendo utilizada por muitas empresas, né, para você obter mais eficiência, né, e maiores retornos dos investimentos ali em tecnologia. Eu peguei isso de um artigo, tá? Essas definições aqui eu peguei de um artigo que eu vou colocar aqui nos comentários, tá? Peguei lá do site da Amazon. A virtualização também potencializa ali os serviços de computação em nuvem, né? Porque deixa mais versátil para o CSP gerenciar ali as suas plataformas, né? Então, é uma tecnologia muito poderosa, né? Não é recente, é uma tecnologia que já tem bons anos aí no mercado, né? Mas continua aí de pé, continua firme e forte, muito, né, amplamente utilizada. E quais são os componentes aqui, né, de uma virtualização, né? Primeiro a gente vai ter um software chamado Hypervisor, tá? Ele que vai fazer essa interface, toda a gestão da comunicação do sistema operacional convidado, que é quem roda ali dentro, né, do ambiente virtualizado, né? E o hardware, tá? Então ele vai fazer toda essa gestão. A gente tem um desenho aqui que vai explicar melhor, tá? Vai ter o hardware físico, né? Então você tem ali o servidor físico, né? As placas, memórias, processadores, tá? Para você instalar, né? Então você tem ali esse hardware que você vai precisar colocar ali no rack, você vai precisar colocar energia, você vai precisar colocar rede, tá? E tudo mais que você necessitar, tá? E os sistemas operacionais guests, tá? Os convidados, né? Sistemas operacionais convidados que rodam em cima do Hypervisor, tá? Importante falar também que se você utilizar virtualização em cloud, né? Você não terá gestão do hardware físico e nem do Hypervisor, tá? Isso vai ficar sob responsabilidade da cloud, tá? Do Cloud Service Provider. É importante a gente saber também quais são os tipos de virtualização, né? Então, vamos ter o tipo 1, tipo Bare Metal, tá? O que é o Bare Metal, né? Você instala ali um sistema operacional especializado em virtualização diretamente no hardware, tá? Então, você vem
compra um servidor, instala ali o sistema operacional especializado em virtualização diretamente do hardware, como se você estivesse instalando Windows, como se você estivesse instalando um Linux, né? É um sistema operacional, né? Como outro qualquer. A diferença é que um fabricante veio e especializou aquele sistema em virtualização, tá? Ele possui uma camada a menos do que o tipo 2, que a gente vai ver daqui a pouco, então ele vai funcionar muito mais rápido, né? Muito mais estável também. Ele é recomendável para você hospedar aplicações produtivas e não produtivas, né? Aquela aplicação que você está testando ainda. Inclusive eu falo aqui, ó, você pode usar para laboratórios, estudos, testes, desenvolvimento também, tá? Então ela é genérica, né? Existem várias recomendações aqui. E como é que ela funciona, né? Você tem aqui, ó, um hardware físico, você comprou um servidor, foi lá e colocou ele no rack, né? E aí você instala um hypervisor nele. Esse hypervisor, como ele é especializado em virtualização, é um sistema operacional especializado em virtualização, você vai instalar ele direto, né, em cima ali da camada de hardware, né? E ele vai criar um nível de abstração aqui, ó, por exemplo, rede, armazenamento, processamento e memória, né? De maneira que os sistemas operacionais que estão nas máquinas virtuais, tá? Eles vão utilizar esses recursos de hardware como se cada uma tivesse o seu fisicamente. Tá? Então isso é muito legal, é praticamente uma mágica, né? Então cada uma vai ter o seu aqui, né? E vai ter uma camada de isolamento entre essas máquinas, né? Eles estão tudo no mesmo servidor, mas como eu disse, é como se cada uma estivesse no seu servidor físico, tá? Então uma máquina, ela não vai poder ali invadir o espaço da outra, até mesmo porque isso seria uma falha de segurança da informação. Quando a gente fala do tipo 2, o sistema operacional que eu estou virtualizando ali, né, a máquina guest, o sistema guest, ele é instalado sobre um sistema operacional não especializado, ele vai rodar ali como se fosse uma aplicação, tá? Então ele vai possuir uma camada a mais do que o tipo 1, a gente já vai ver que camada é essa, então por isso ele vai ser, né, já mais lento, né? Não recomendo para você hospedar aplicações produtivas dessa forma, tá? Então é perigoso, tá? Não é o jeito certo, né? Mas eu recomendo muito fortemente para laboratórios, estudos, testes e desenvolvimento, tá? Então eu mesmo, aqui no meu notebook, tanto o meu particular quanto o do trabalho, né, eu tenho um VirtualBox aqui, né? Ou seja, o VirtualBox é uma aplicação que você instala no Windows ou no Linux, né? E o que acontece? Eu consigo fazer testes, simulações, eu consigo testar várias ferramentas aqui, né? Mas eu não vou deixar uma aplicação de negócio instalada dessa forma, né? Eu vou usar o tipo 1, né? Agora, para testes é uma maravilha, né? E tem várias funções, várias coisas legais, tá? Que você pode usar nos seus testes. Inclusive, eu recomendo fortemente, se você já é da área de segurança, né? Ou se você vai entrar na área de segurança, e você não conhece a virtualização tipo 2, né? Você não faz laboratórios aí no seu sistema, né? Para você aprender e tudo mais, eu recomendo que você faça, tá? Porque a gente aprende muitas coisas melhor ali na prática, tá? A teoria é muito importante, mas se ela estiver associada à prática. Então, esse tipo de virtualização eu recomendo ali, porque vai se tornar muito econômico, né? Eu tenho meu notebook aqui, eu instalo qualquer sistema que eu quiser, né? Instalo aqui Windows, Kali Linux, né? Instalo outros appliances que eu queira, dentro do meu notebook, né? Eu não preciso de um servidor físico, ou eu não preciso de um hypervisor tipo 1, né? Uma virtualização tipo 1 para fazer isso, né? Eu instalo aqui o VirtualBox como uma aplicação e pronto, consigo subir as minhas máquinas aqui para elas funcionarem e eu fazer os meus testes. E aqui você vai entender melhor por que eu falo que isso não é recomendável para você colocar aplicação produtiva, né? Porque, por exemplo, eu tenho o hardware aqui do meu notebook, né? Em cima dele eu tenho um sistema operacional de propósito geral, né? Ou seja, é o Windows. É o Windows aqui, o Windows 11, né? E aí por cima do Windows 11 eu vou instalar o Hypervisor, né? Então assim, eu estou usando ele como uma aplicação do sistema Windows. Ou seja, já tem uma camada a mais aqui, né? Tem uma camada a mais, né? O notebook não vai ser recomendável para você hospedar a aplicação produtiva, né? Mas como eu falei anteriormente, para testes é perfeito, tá? E daqui para cima a história é praticamente a mesma, né? Eu vou ter ali camada de rede, armazenamento, processamento, e aí vou ter várias, né, VMs, várias máquinas virtuais, né, virtual machines, sobre essa camada ali do hypervisor, como se esse hardware aqui fossem vários hardwares, mas na verdade é um só. E quais são os prós e os contras de usar virtualização? Vamos aos prós primeiro. Então, centraliza
e virtualiza a gestão do hardware das VMs. Então imagina o seguinte, você subiu um servidor físico e ele está precisando de mais memória, você vai ter que desligar o servidor, abrir o servidor, colocar a memória, fechar o servidor e ligar ele de novo. Né? Se você está falando de um hardware virtual, né, você praticamente vai precisar desligar o servidor, dar alguns cliques ali para aumentar a memória, né, e está pronto. Claro que você precisa ter esse excedente de memória ali. Né? Economize espaço físico em rack. Então imagina que você tem 10 servidores virtuais, né? No lugar de 10 servidores físicos, você economizou bastante espaço. Né? Economiza a quantidade de portas utilizadas no switch. Né? Então, como ele vai compartilhar aquelas interfaces de rede, né? Você vai usar ali menos interface. Então, você vai economizar também. Número de tomadas, né? O servidor vai trazer ali 1, 2 fontes ali redundantes. Tá? E você vai usar, né? Por exemplo, 2 tomadas ali, dependendo do servidor. Se fossem 10 servidores com fontes redundantes, você usaria 20. Né? Então, muito mais. E contras, né? Em caso de falha crítica, muitos sistemas poderão ficar offline. Né? Então, se você não houver redundância, se você não tiver um cluster ali, né, você pode ter sérios problemas, porque agora você vai ter ali, ao invés de muitos servidores, você vai ter um só. Então, você ganhou espaço, ganhou muita versatilidade. Mas se aquele hardware ali parar, né, e você não tiver um ambiente clusterizado, por exemplo, você vai ficar sem muitos serviços ali do seu usuário, né? Da sua fábrica, do seu escritório. Né? Então, é importante ter redundância, né? Ou um plano de contingência. Já vi vários lugares. Né? Às vezes o custo acaba não justificando ter um cluster, uma redundância e tudo. Aí o ambiente acaba tendo uma máquina, um servidor virtual só, ou 2, né? Mas que não estão em cluster. E aí, né, é um problemão se de repente queimar algum servidor, né, algum deles parar por algum motivo, né, você vai ter vários serviços, várias aplicações offline instantaneamente, tá? Então, muito cuidado. E como a gente está usando uma camada a mais para instalar o sistema operacional, né, eu não estou instalando o sistema operacional direto no hardware. Por exemplo, no tipo 1, eu estou instalando o Hypervisor direto no hardware e o sistema operacional das minhas aplicações por cima do Hypervisor. Então, na cascata ali, quando um começar a falar com o outro, eu tenho uma camada a mais. Então, eu vou ter ali uma diferença de performance, tá? Hoje em dia, praticamente imperceptível. Né? A gente tem discos muito mais rápidos, servidores muito mais rápidos, mas é interessante você saber, né? Toda vez que a gente coloca uma camada, a gente está colocando, né, alguma questão ali de performance. E esse tipo de abordagem, né, utilizando virtualização, vai permitir com que eu faça backups e snapshots, né? Coisa que dificilmente eu conseguiria fazer ali com um sistema operacional diretamente no hardware. Tá? Justamente porque o Hypervisor ele vai tratar os discos, né, de cada máquina virtual como arquivos. Né? Então, para eu fazer backup desse disco por inteiro, né, eu vou fazer o quê? Copiar esses arquivos. Tá? Então, eu posso copiar aqui, né? A gente já viu lá algumas estratégias de backup na aula 007, tá? Então, se você não viu, assista lá. E basicamente é isso, né? Você vai pegar esse Hypervisor, esses discos virtuais, né, vão ser copiados, né, para um outro local. Então, em caso de um problema, em caso de algum desastre, você recupera o sistema por inteiro, né? Então, imagina, você teria que instalar a máquina virtual, né, configurar o hardware virtual, você ia ter que instalar o sistema operacional, você ia ter que instalar a aplicação por cima ali, fazer todas as configurações, né, num caso de um desastre sem um backup. Com o backup, isso aí já vai um kit completo, um kit pronto. É como se você tivesse... Imagina você tá com o seu notebook aí, né? Imagina que você pegou o seu HD, né, e colocou em outro notebook. Então subiu todas as configurações ao mesmo tempo. É a mesma coisa, só que aqui a gente está falando de arquivos, né? Então isso é bem interessante. Lembra que a gente estava falando anteriormente de você ter um Hypervisor só? Né? Se for este o seu caso, né, é recomendável que de tempos em tempos você faça backup disso, né, para você conseguir se recuperar de um desastre. Né? Não vai ser tão performática essa recuperação, você vai ter que fazer o upload do disco para o novo sistema que você está configurando, mas você vai se recuperar. Né? Se você não tiver nenhum backup, aí talvez você nem se recupere. Claro, existem outras estratégias de backup, não só essa, que você precisa considerar. Não é só copiar a máquina virtual lá e pronto, né? Você precisa pensar, né, estrategicamente aí relacionado ao seu ambiente. Mas saiba que existe essa possibilidade
aqui também, e é altamente recomendável que você tenha o backup dos discos virtuais. Outra técnica importante é a técnica de snapshots, né? Então, o que são snapshots? Então, é como se eu estivesse tirando aqui uma foto de um disco virtual, né? Daquele arquivo de disco virtual. E se eu precisar, eu posso reverter para o estágio daquela foto. Tá? Então, é bem interessante isso. Porque imagina o seguinte, eu estou fazendo uma mudança, né, que alguém pediu para atualizar o servidor, né, rodar o Windows Update, rodar uma atualização da aplicação. Né? Dependendo do tipo de problema que você tiver, se você tiver algum problema, você pode ter que reinstalar tudo do zero. Né? E aí você vai acabar gastando muito tempo, muitas horas ali do negócio sem aquela aplicação. Então é ruim, é péssimo, né? Então o que você pode fazer? Você vem, tira um snapshot, né? Que ele vai garantir, né, aquele estado daquele disco virtual ali naquele momento, né? Fazendo isso, você vai lá, faz a sua mudança tranquilamente. Em caso de um problema grave, um problema crítico, né? O que você pode fazer? Você reverte, né, para aquele estágio anterior. Tá? Então é bem legal, porque imagina, você, dependendo do problema que você tiver, você teria que instalar o sistema todo do zero, né? O sistema operacional daquela máquina virtual, daquela máquina guest, tudo do zero. Se você fez um snapshot antes, você só reverte. Você clica ali para reverter o snapshot e pronto, né? O sistema volta ao estágio anterior, né? Isso é lindo, é mágico, né? E para finalizar, chegamos aqui no assunto de segurança da informação, tá? Então, tudo que a gente viu até agora é para que a gente entendesse, né, o porquê a gente precisa se preocupar, né, com a segurança desse tipo de tecnologia, né? Então, aqui, por exemplo, né, o tipo 1, que é o utilizado em ambientes produtivos, você imagina o seguinte, né, se você tem uma vulnerabilidade aqui no nível de hypervisor, né, e aí o atacante consegue derrubar suas VMs, consegue criptografar, fazer um ataque de ransomware, por exemplo, né, ele pode parar o seu ambiente, ele pode inutilizar o seu ambiente, né? Ou se ele explora alguma vulnerabilidade aqui e consegue acessar o armazenamento, ele consegue pegar ali, né, informações que ele não deveria, né? Então, quais são os cuidados, né? Alguns dos cuidados que é recomendável que se tenha com virtualização, né? Então, você tem que gerenciar as vulnerabilidades, esteja atento, né, às atualizações, os patches que são lançados para o seu hypervisor, tá? A comunicação entre as máquinas virtuais, né? Então, às vezes você pode configurar uma rede virtual ali entre as máquinas para que elas se comuniquem ali de maneira mais rápida, mas você pode acabar sem querer omitindo essa rede ali entre as duas máquinas de um IDS, um IPS, por exemplo, tá? Então isso é importante ter em conta. Separação de papéis na administração, tá? Então nada de espalhar a senha de root para todo mundo utilizar, depois acontece alguma coisa você não sabe quem foi, né? Então separa os papéis, quem vai ser o administrador, quem vai poder criar máquinas virtuais, quem pode gerenciar aquelas máquinas virtuais ali, um conjunto de máquinas virtuais menor, né? Então, separe os papéis na administração, tá? Para que você não tenha problemas, né? E com a conta de root, não deixe ninguém usar a conta de root, né? Por quê? Porque aí, como eu falei, o root não é ninguém. Então, quem fez alguma coisa com o root, ninguém sabe depois o que foi, né? Quem foi. Então, até se você tem lá um hypervisor, né? Aí você tem lá a senha de root, né? O que você pode fazer? Cria uma senha bem forte, né? Uma senha grande, né? Com mais de 10, aí 15 caracteres. E divide essa senha, né? Divide essa senha, guarda num cofre, né? Em 2 cofres diferentes, para que ninguém tenha acesso à senha de root por inteiro, né? Então tem ali um procedimento que permita com que isso aconteça, tá? Gestão de acessos, tá? Também é importante, o controle de superfície, tá? Quando eu falo aqui controle de superfície, né? Imagina só, você tem ali um ou mais hypervisors dentro da sua infraestrutura, né? E aí você deixa simplesmente a rede inteira, né, com acessibilidade a esse hypervisor, né? Dentro do hypervisor você tem ali, né, pelo menos os que eu já usei, você tem ali a possibilidade de configurar o firewall de host deles para aceitar a comunicação somente de determinados IPs, né? Então tem que ser os IPs dos administradores, né, da rede, que aí você vai garantir, né, um isolamento, né? Então, porque imagina só, o atacante domina a máquina do marketing e ele descobre que tem um hypervisor na rede, né, facilmente. Então é interessante que você controle ali sempre a superfície, tá? E criptografia, né? Então você pode criptografar os arquivos da máquina virtual, lembrando que você vai acabar fazendo backup, né? Então o backup precisa ser em claro, né? Não. É interessante que você criptografe, né? Para que se alguém
roubar o seu backup, ou se alguém, por exemplo, conectar lá naquela máquina, naquele hypervisor, né, e fizer o download do seu disco virtual, né, que esse disco esteja criptografado para que ele não seja aberto ali em qualquer lugar. E chegamos ao final. E qual vai ser o assunto da próxima aula? Nós vamos falar de syslog e vamos falar também de CIEM. Então não perca, tá? Está imperdível. Esse assunto é muito legal, né? Principalmente se você vai entrar para a área de segurança da informação. Você precisa entender qual o conceito e qual a importância de syslog e CIEM no ambiente. Legal, pessoal? Obrigado a todos e até a próxima.